Texto extraído do livro Cartas de Jesus para sua noiva. Memoráveis arrebatamentos. Porta do Ocidente, porta do vento impetuoso e da redenção. Após retornar da porta central, um anjo de vestes brancas com faixas vermelhas na cintura me levou até a porta ocidental. De frente para aquela porta havia um anjo guardião de vestes brancas e de cinturão verde, que tinha também um anel de pedras esmeraldas e braceletes contendo rubi, ouro e esmeralda. Recebi longas vestes contendo as cores das vestes do anjo, sobressaindo a cor verde, sendo acrescentados bordados de flores em fios de ouro, pedras preciosas verdes, amarelas, vermelhas, azuis e brancas. E eu tinha também cintos largos, sapatos de cristal, joias, muitas joias. As suas mãos são com anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safira. Cantares 5:14. A porta ocidental era alta, de cedro revestido de ouro maciço. Havia uma mensagem como que digital passando na parte alta da porta que dizia: Dias de tribulação na terra. Alerta, alerta. É chegado o grande dia do grande eu sou. Vi em seguida, passando pela mensagem digital, vários números 7, e a porta ocidental começou a se abrir lentamente. E ventos e névoas em forma de redemoinho surgiram na parte de dentro da porta, e o meu espírito foi levado até aquele local misterioso. O vento girava como uma nuvem de fumaça branca, que tipifica o Espírito Santo. Eu senti alegria e muito refrigério. Então, assentada no colo do vento impetuoso numa nuvem de fumaça branca, eu contemplava minha beleza, como noiva, através dos reflexos formados pelo vento. Reflexos do sol da justiça, Jesus formavam 9 alianças coloridas, representando a aliança do noivo com a noiva. E a nuvem gotejava orvalho vindo do rio da vida, e o Espírito Santo me revelou: assim sentem os meus filhos quando são batizados com os dons espirituais. Após passar pela nuvem branca, caminhei por um caminho de blocos de ouro e cheguei próxima a uma porta de ouro arredondada. Quando eu falei que vinha em nome de Jesus, minha voz foi reconhecida como sendo da noiva, e eu tive permissão para entrar. Então, o anjo que estava comigo fez sinal indicando que era para eu entrar. Ele ficou do lado de fora da porta, pois sua missão era me levar até aquele local. Então entrei naquele lugar magnífico. Maravilhada com o que eu presenciava, passei a observar cada detalhe. O piso era transparente e espelhado em tons de ouro fino. As paredes tinham vida, sendo transparentes e de cristal, formando várias repartições. Mas o interessante era que tudo sorria para mim, demonstrando admiração e intimidade com meu espírito. Algumas paredes viventes alegremente me puxavam, me abraçavam e até me beijavam. Embora fosse curioso e novidade para mim aquela situação, eu me sentia muito feliz. Percebi que aquele local onde eu me encontrava era um imenso cofre celestial e que, além das paredes, outros seres celestiais também me observavam. Olhei para cima e vi que o grande teto também sorria para mim. Ele era transparente de ouro e seus olhos, sim, o teto tinha olhos, eram como labaredas de fogo. Fiquei perplexa com o que eu vi, porém tive curiosidade em desvendar mais mistérios daquele lugar de paz. Quis saber o que estava além daquelas paredes viventes, que também formavam portas. Então, levemente toquei em uma maçaneta digital, e minhas impressões digitais foram reconhecidas e uma das paredes viventes se abriu. Havia do outro lado prateleiras cheias de rubis e diamantes. Comecei a andar e vi que logo à frente haviam anjos trabalhando em uma repartição
onde havia muitos talheres de prata, de ouro e transparentes como cristal. Também haviam copos grandes, taças e pequenos cálices, bandejas e pratos. O salão era imenso e formado por altas prateleiras. As mesas eram de cristal. Tratava-se de um ambiente celestial transparente que exalava aroma suave. Aqueles anjos trabalhavam sob a orientação de um anjo ancião. Ao me verem entrando, pararam e se posicionaram em continência à noiva rainha. Vi um ser pequeno que estava aprendendo com os outros anjos a função de servir. Nota da autora: os anjos anciãos exercem funções hierarquicamente altas no céu, sendo por isso dotados de liderança e sabedoria. No decorrer desta carta-livre, você lerá sobre outros anciãos, os quais se relacionam funcionalmente com o local mencionado. Perguntei ao anjo ancião o porquê de tantos vasilhames. Ele olhou para uma parede que trazia informações da sala do controle de Deus e lhe foi dado um sinal verde. Após ser autorizado a falar, o ancião disse: trabalhamos ordenadamente em prol dos filhos de Deus na terra. Então o anjo ancião me mostrou o piso e percebi que ele se abria como uma porta no tempo e espaço, e dali presenciei uma igreja na terra se preparando para a ceia. Quando os filhos de Deus na terra oram ao Pai em virtude do acontecimento da ceia, espiritualmente as taças de vinho, vasilhas com água, pão e vinho são levados pelos anjos até a igreja. Embora eles utilizem os objetos da terra, no reino celestial eles são trocados, e todos que tocarem nos objetos com sinceridade e arrependimento serão abençoados e sentirão refrigério ao participarem da ceia. E aqui no céu, nesta sala, ficam registrados o dia, hora, minuto e segundo da ceia da igreja. Os fiéis que orarem ou buscarem mais em prol da ceia alcançarão crescimento espiritual e maior experiência com o Espírito Santo. Um louvor vindo direto do trono de Deus ressoava naquele lugar, e os anjos cantavam em suas línguas celestiais exaltando o Rei dos Reis. Ao sair daquele salão, vi outra porta que se abria. Ao lado daquela porta havia um anjo cantando em línguas celestiais. Além da porta havia uma grande almofada aveludada vermelha carmesim. Ao caminhar sobre ela, senti o quanto era macia e aconchegante. Pulei como criança sobre aquela almofada e luzes, como bolas de fogo, começaram a se acender. Elas tinham vida, e eu sentia a presença de vida em abundância. Eu quis então saber onde eu estava e o porquê de sentir tanta alegria. Então ouvi: estás dentro da plenitude do Espírito Santo de Deus. E comecei a chorar de emoção ao discernir que estava dentro do coração do Espírito Santo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 23. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Eu podia tocar nas bolas de fogo e ser irradiada por cada uma delas. Meu corpo ficava iluminado ao tocá-las. Eu podia pular, andar e mergulhar naquela almofada que ao mesmo tempo era o rio de vinho. Assim eu podia beber do vinho do rio, Espírito Santo, e me embriagar, pois era doce ao meu paladar. Naquele momento, meu espírito chorava de alegria, sorria e dava gargalhadas em virtude do vinho. Eu sentia refrigério, consolo, mansidão, paz e leveza como uma pena guiada pelo vento do Espírito Santo. Disse a voz do Espírito Santo de Deus: aos meus filhos que buscarem a plenitude do meu Espírito, os darei a conhecer e a ver espiritualmente este lugar como você vê. A noiva fiel irá discernir o que escreves, porque buscará de mim a resposta.
O coração do Espírito Santo se abriu e eu fui conduzida para os andares de luz, na parte de cima. Eles tinham formatos arredondados, como se fosse uma grande torre. Então discerni que estava no pescoço do Espírito Santo de Deus. Arquibancadas e mais arquibancadas de pedras preciosas coloridas havia ali. O primeiro andar circular tem diamantes e esmeraldas. O segundo andar, diamantes com rubis. O terceiro andar tem diamantes com turquesas. E o quarto andar tem diamantes com berilo. O quinto andar tem esmeraldas com pedras em tom de azul escuro. O sexto tem pedras roxas com rosa. Infinitos andares e infinitas pedras. Muitas dessas pedras são levadas para a terra em forma de dons espirituais. As pessoas recebem das mãos dos anjos e as colocam no coração. O Espírito Santo presenteia seus filhos da terra com as pedras preciosas de seu pescoço pleno. Assim, os dons espirituais são revelados aos seus filhos em forma de pedras preciosas, sendo que cada qual tem o seu valor e importância no reino espiritual. Cada pedra, dom espiritual, é lacrada e selada pelo anel de Jesus. Nela está escrito o nome do receptor da terra. Vi em dado momento que algumas pedras retornavam da terra aos seus respectivos locais de origem. O Espírito Santo me disse que isto ocorre quando o profeta rejeita o dom, quando tem medo de revelá-lo ou ignora o recado do Espírito Santo. Disse o Senhor: a fonte das pedras preciosas se renova a cada manhã. Buscai aprender mais de mim.